Quero muito te ouvir a repercussão, porque nas últimas 24 horas, Pedro, a gente teve algumas atualizações importantes. A audiência de custódia prevista para acontecer ao meio-dia realmente acabou não acontecendo no dia de ontem. Previsão é de que aconteça hoje, mas o presidente Bolsonaro passou a primeira noite agora na superintendência da PF e agora a gente tem a confirmação de que realmente ele admitiu que tentou romper a tornozeleira, chegou a aquecer ali a tornozeleira eletrônica. E esse é um dos argumentos para a prisão preventiva de Bolsonaro, segundo Alexandre de Moraes. Pedro, como é que isso repercutiu entre aliados? O que você conseguiu trazer e apurar para trazer para a gente? Olha, Muriel, inicialmente havia uma dúvida sobre o que teria acontecido com a tornozeleira eletrônica. E havia um debate no campo jurídico sobre se a vigília, somente a vigília, justificaria ou não a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Porque foram dois elementos que embasaram a decisão de Alexandre de Moraes, né? A questão da vigília e a questão da tornozeleira. Agora já ficou muito claro que realmente Jair Bolsonaro tentou tirar a tornozeleira de alguma forma, danificou a tornozeleira, não dá para entender exatamente o que motivou o ex-presidente a fazer isso. Está aqui essa imagem que foi o vídeo daquele momento. Os filhos, os aliados falam que foi um momento de desespero do ex-presidente da República. Mas, de qualquer forma, o fato é que isso dá uma justificativa técnica, jurídica para Alexandre de Moraes determinar a prisão preventiva sem que se possa fazer algum tipo de narrativa que se oponha a isso, porque é uma questão absolutamente técnica. Então, essa decisão do Bolsonaro de passar uma solda na tornozeleira eletrônica, ela complica demais a estratégia política de toda a oposição, dos aliados, dos advogados, que estavam empenhados politicamente nessas últimas semanas, nos últimos dias, em convencer o Supremo Tribunal Federal a colocá-lo numa prisão preventiva, permanecendo, na verdade, nessa prisão preventiva onde ele já se encontra. Haviam argumentos bastante sólidos, bastante consistentes para justificar que Jair Bolsonaro não fosse para o regime fechado, na Papuda, na Papudinha ou na Polícia Federal. O caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello é um exemplo. Ele foi preso numa penitenciária em Alagoas, em Maceió, ficou poucos dias lá. Uma junta médica avaliou o caso do ex-presidente da República, constatou que ele tinha problemas de várias naturezas diferentes. Ele foi então encaminhado para a prisão domiciliar no prédio onde ele mora, no apartamento onde ele mora, numa cobertura em Maceió, e lá ele se encontra com tornozeleira eletrônica. Então, houve até uma mudança de foco, né? A oposição parou por alguns momentos de falar em anistia, de falar em dosimetria, e o pessoal passou a falar em prisão domiciliar. Houve, inclusive, uma visita técnica da Papuda, de alguns senadores, foram visitar o local. Um relatório da Defensoria do Distrito Federal também foi usado como argumento pelos bolsonaristas para dizer que a Papuda não tinha como receber o ex-presidente da República. Um relatório que mostrou que havia superlotação, comida estragada, vários problemas, enfim, tá certo que o ex-presidente não ficaria junto com os demais detentos, mas ainda assim não seria o local adequado. Agora, toda essa movimentação política, toda essa articulação, ela fica num outro patamar, porque não se sabe agora se, a partir do momento que começar a pena para valer, o regime fechado efetivamente, se Jair Bolsonaro vai ficar na cela da Polícia Federal, nesse espaço que a gente está vendo aí agora, ou se ele vai para Papudinha, mas dificulta demais a estratégia, essa demanda dos seus aliados dele permanecer no regime domiciliar. Porque se ele fez isso com a tornozeleira eletrônica agora, quem garante que ele não vai fazer isso num outro momento, né, Muriel?